governador do estado de Sergipe, o Fábio Mitidieri, ele estava afastado do trabalho por questões de saúde, né? Uhum. E aí, eis que... Pneumonia, né? Então. Não pode trabalhar. Não podia trabalhar e tal. E aí, no meio ali da galera do Monumental de Núñez, né? Durante a partida, transmissão da final da Libertadores. Quem é que tá lá? Governador de Sergipe, o Victor Pinto? Tava dodói e foi pra Buenos Aires. Pois é, não deve ter conseguido gritar, né? Os gols e tal. Deve ter sido muito difícil acompanhar essa partida tem um tratamento calada. que você só faz lá, né? Bom dia, Victor. Bom dia, Carla, bom dia, Sheila, bom dia, Megali, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Band News. Pois é, o governador Fábio Mitidieri, do PSD, que havia sido internado no dia 15 de novembro, ficou 2 dias internado no hospital com a pneumonia, anunciou na semana passada que estava se afastando do cargo, passando o cargo, inclusive, para o vice-governador Zezinho Sobral, do PSB, para cuidar dos seus problemas de saúde. Então, aí o vice-governador assumiria o Estado. Teve, inclusive, a apresentação dessa licença médica. O governador, que havia anunciado que estava se afastando pelo problema da pneumonia, foi flagrado, como vocês disseram, assistindo o jogo do Botafogo, ele que é botafoguense, ao lado da sua esposa, que também é secretária de assistência social no estado do Sergipe, a Érica Mitidieri, assistindo o jogo da final da Libertadores, o que gerou uma repercussão tremenda, porque o próprio governador não tinha postado foto nas suas redes sociais de que estaria assistindo o jogo, ele como botafoguense, etc. e tal. Há, sim, uma publicação feita, uma autorização feita pela Assembleia Legislativa de Sergipe, alegando nesse documento autorizado e que ele iria à Argentina, não dizia o motivo, e nesse fato específico, que é como reza a Constituição do Sergipe, o artigo 80, parágrafo único, qualquer viagem que o governador faça fora do país, ele precisa ter a autorização da Assembleia. Ele, inclusive, publicou isso, mas em nenhum momento ele disse que tiraria, vamos colocar assim, umas férias, uma licença particular, que tudo seria do bolso dele, que em nenhum momento ele faria uma missão do Estado na Argentina, que por isso aproveitou para assistir o jogo. Não, tudo que se encaixa nesse quebra-cabeça é que ele estava de licença médica, foi o que ele anunciou, e voltaria ao trabalho agora, dia 2 de dezembro, que é quando cessava essas licenças do governador. Ele até, diante dessa repercussão, publicou um vídeo nas redes sociais refutando essa repercussão nacional do tema. A gente tem até o vídeo do governador que a gente pode acompanhar a fala dele. Primeiro, que viajei, tirei licença para essa viagem, não tenho atestado médico, como falaram, não botei licença médica, veio uma licença não remunerada, viajei com recursos próprios, não estou recebendo salário, nada disso. Viajei por minha conta, viajei com autorização médica, porque eu tinha passado 7 dias afastado por conta da pneumonia. E os médicos tinham me pedido para tirar um tempo. Eu perguntei da viagem, já estava agendada, eles disseram que não teria problema nenhum. Então, graças a Deus, fui liberado. Tá, Eu vim te dizendo assim, olha, nada melhor pra quem tá com pneumonia do que Bons Ares, né? Buenos Aires, de repente foi o Cristiano. Entendi. Tá, De mas, repente então, ele seguiu isso, ao pé então. da letra a recomendação. Mas o que eu não entendi é o seguinte, ele tava de licença ou não tava de licença? Tava, né? Pelo que eu apurei, ele estava de licença médica por um período. Tá. E foi encerrada essa licença médica. E ele enviou para a Assembleia do Sergipe um documento alegando que faria uma viagem para a Argentina por motivos particulares. Tá. E a Assembleia aprovou, que aí começaria na sexta-feira e encerraria hoje essa licença. Só que para a divulgação geral, na fala dele geral, é como se ele tivesse tirado uma licença médica da semana corrida, vamos colocar assim. Legalmente falando, creio eu, pelas apurações que eu fiz, o governador está correto. Mas moralmente falando, é a questão que a gente está debatendo aqui agora. Isso aí.
porque ficou parecendo de fato que ele estava de licença médica. Ele meteu um atestado. E meteu um atestado, vamos colocar assim, como um funcionário público que o porque é representante do povo, meteu um atestado. Imagine você que, vamos lá, funcionário, você que é dono de uma empresa, está ouvindo a gente agora. O funcionário age de má fé, coloca um atestado no final de semana e depois aparece, por exemplo, num ensaio de carnaval aqui em Salvador, tem alguma coisa errada, porque em tese você está de licença médica. Isso. Então, faltou ele avisar que a doença tinha ido embora. E isso, que ele iria tirar umas férias, algo do tipo. Não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Conseguiu um respaldo legal ali, né? Caso acontecesse então é isso, qualquer legalmente coisa. falando, pelas apurações que eu fiz, ele está coberto. Mas moralmente falando, ele, em tese, enganou o eleitorado dele, a população de Sergipe. Em nenhum momento ele reafirmou isso, da ida dele para assistir a final da Libertadores. É isso, meteu o atestado. Exatamente. Meteu o atestado e vida que segue. E alguém nessa posição tem algumas regalias, né? Acaba tendo, mas tem também outras obrigações, por exemplo, se antecipar a esse tipo de interpretação, se for uma interpretação equivocada. Ele é um funcionário público, como o Vitor colocou muito bem, e ele deve, sim, sempre explicações às pessoas, né, que o pagam e as pessoas a quem ele serve. Ele é governador de um estado, ele serve as pessoas. Então, ele tem, né, aquele lado de algumas regalias, ele tem uma segurança especial, mas ele também deve se antecipar e trazer essas explicações antes que o mal entendido aconteça. Tô contigo, Vitor. Ele achou que ia passar batido, que ninguém ia perceber, que tal, ele estava tratando problema de saúde na Argentina, poderia ter essa interpretação também, porque não há, no documento não há de maneira específica o que é que ele iria fazer, ele estava tirando uma licença. Então, baseado na licença que ele já tinha tomado de saúde, que ele já tinha anunciado, passado o governo para o seu vice, iria emendar. Tentou jogar, como a gente chama aqui, costuma falar aqui na Bahia, tentou jogar o barro na parede, para ver se colava. Barro na parede. É verdade. Cara, já ouvi eu essa nunca tinha também. ouvido isso. Já ouvi. Se cola, exatamente. Tá bom. Joga o barro na parede, se colar, colou. Se não colar, cai, não colou. Tá bom. Com a palavra, eu acho que o TCU do A Assembleia Legislativa também Legislativa, concedeu a licença também. TCU não, TCS deve ser, né, o Tribunal de Contas do TCS, Sergipe. Tribunal de Contas do Estado, e também a Assembleia Legislativa que compete também essa fiscalização do governador. Bom, mas é uma questão de moral, fato, né? Acima de tudo, né? não. Ele vai dizer que estava tudo dentro dos conformes. Sim, né? tudo dentro da lei, mas nesses casos, quanto mais transparência, melhor. Agora, o governador, ele é muito assim, gosta muito de festa, é muito conhecido por ser jovem, gosta muito de curtição, de estar junto ao povo. Nada impediria, por exemplo, já que ele já tem esse perfil, vamos colocar assim, de prestar contas antes para a população. Não. Ele, de fato, como eu disse, moralmente falando, ele enganou o povo do estado de Sergipe.